Jesus bebia vinho. Os religiosos disseram que ele tinha demônio. Imagina o que dizem de você. Até Jesus foi acusado. Chamaram Jesus de beberrão. Acusaram-no de estar possuído. E isso não partiu de pessoas comuns, mas dos religiosos, os que usavam a Bíblia Sagrada como arma para atacar quem ousava viver livre no Espírito Santo. Agora, olhe para a sua vida. Você já se sentiu condenado por gostar de beber vinho ou cerveja com os amigos? Já foi visto como menos crente pela sua liberdade? Já foi assunto entre parentes, colegas da igreja ou familiares santos? Talvez você não saiba, mas até o Jesus Cristo da Bíblia foi acusado, desprezado e rejeitado pelos moralistas da religião. Mas ao contrário do que dizem, Jesus não te rejeita, Ele te entende. Ele mesmo transformou água em vinho. Ele brindou com os discípulos. Ele usou o vinho como símbolo eterno da nova aliança durante a Santa Ceia. O problema nunca foi o vinho. O problema sempre foi a hipocrisia. Os que limpam o exterior do copo, mas carregam podridão por dentro. Esse conteúdo é para quem foi ferido pela religião, para quem se afasta da fé por medo do julgamento, para quem quer conhecer o verdadeiro Evangelho, aquele que liberta. Vamos juntos romper os grilhões das tradições humanas que escondem a beleza do amor de Deus. O apóstolo Paulo jamais condenou o vinho, mas condenou a embriaguez. Salmos, João 3,16, Mateus 6,33, Provérbios 16,3. Tudo aponta para a liberdade no Cristo Jesus. Você precisa ouvir o que a palavra de Deus para hoje tem a revelar. Talvez essa seja a resposta que sua alma buscava. E talvez hoje você descubra que Yeshua não te condena. Ele te convida a sentar à mesa. Se você já foi condenado por um gole de vinho, se já sentiu o peso do olhar religioso te julgando, você não está só. Muitos chegaram aqui feridos por líderes que carregam a Bíblia nas mãos, mas usam suas palavras para prender, não libertar. Seja bem-vindo. Esse é o canal onde o Evangelho de Jesus Cristo não se esconde atrás de dogmas, mas revela a verdade que liberta. Para quem já é inscrito, saiba, aqui a luz continua acesa. Para quem chegou agora, prepare-se para ouvir o que a igreja institucional tenta calar. Se a sua sede é por sentido, verdade e reconexão com o Cristo Jesus, você está no lugar certo. Hoje vamos expor como até o próprio Yeshua foi acusado de beberrão e endemoninhado. E talvez ao final você descubra que o que te afasta de Deus não é o vinho, mas o peso da religião. A acusação contra Jesus, até ele foi julgado. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. E os religiosos olharam para ele com desprezo e o chamaram de comilão, de bebedor de vinho, de possuído. Está escrito em Mateus 11:19. Essa foi a acusação que lançaram sobre o Salvador do mundo, uma tentativa de invalidar sua autoridade, sua liberdade e sua proximidade com os pecadores. Mas o que realmente incomodava não era o vinho, era a liberdade. A liberdade que Jesus carregava expunha o cárcere espiritual da religião. Eles diziam seguir a Bíblia Sagrada, mas usavam as Escrituras para julgar o próprio autor da vida. Chamaram o libertador de endemoninhado. E se até o próprio Jesus Cristo foi acusado por viver fora do padrão da religiosidade, o que você espera que digam de você? Você toma uma taça de vinho em um jantar, senta com amigos, sorri, relaxa, mas alguém vê, comenta, espalha. Logo você é o assunto da igreja, da célula, do grupo da família. Um rótulo se forma, desviado, frio, fraco na fé,
É assim que o sistema opera. Não há espaço para contexto nem para a humanidade, só para a aparência. Mas Jesus nunca pediu aparência. Ele se sentava com pecadores, se misturava com gente rejeitada e sim, bebia vinho. Isso não é uma interpretação forçada. É fato histórico, cultural e bíblico. O vinho consumido nos tempos de Yeshua era fermentado com álcool. Se fosse apenas suco de uva, os fariseus não teriam motivos para acusá-lo. Eles o chamaram de bebedor porque havia vinho de verdade sobre a mesa. E o que escandalizava não era o cálice, mas o coração livre que ele carregava. Um coração que sabia discernir entre liberdade e libertinagem, entre moderação e dependência, entre religiosidade e verdade. Efésios 5,18 não diz não beba, diz não vos embriagueis. A diferença é gritante, mas os religiosos fazem questão de ignorar. Eles preferem criar regras humanas, doutrinas de homens, para manter o povo sob controle. Assim como diz Mateus 15:9, criam proibições que nunca existiram nos livros da Bíblia para parecerem mais santos. Mas a santidade que Cristo ensinou nunca foi teatral. Foi simples, real, prática. Foi mesa posta, vinho servido e graça abundante. Você já percebeu como muitas pessoas se afastam de Deus por causa do julgamento humano? Gente que ama a palavra de Deus, mas se sente indigna por não cumprir as exigências do sistema. Jovens que ouvem dos púlpitos que estão em pecado por beber cerveja em uma confraternização. Mulheres que são olhadas de cima a baixo por um copo na mão. Homens que são excluídos de cargos por não viverem a cartilha dos puros. Essa não é a justiça do Evangelho, essa é a hipocrisia do templo. É a mesma que crucificou o Cristo, não por falta de amor, mas por excesso de liberdade. Porque onde há liberdade verdadeira, o controle religioso cai por terra. O vinho nunca foi o vilão. Salmo 104:15 diz que o vinho alegra o coração do homem. Em João 2, Jesus transforma água em vinho no seu primeiro milagre, e o mestre Sala diz que era o melhor vinho da festa. Não há como esconder. O vinho fazia parte da celebração, da comunhão, da história sagrada. Se você já foi condenado por isso, entenda, você não está distante de Deus. Está mais perto do que imagina, porque quem olha para o coração é o Senhor. E Ele não rejeita um espírito quebrantado. Enquanto a religião aponta o dedo, o Cristo estende a mão. Enquanto os pastores impõem medo, o bom pastor chama para junto. Enquanto a ovelha é acusada, o pastor das almas a defende. Até Jesus foi acusado. E se julgaram ele, não se espante por julgarem você. O vinho de Jesus era alcoólico e cultural. Muitos preferem acreditar que Jesus bebia suco de uva. É mais fácil encaixar um Cristo asséptico dentro da moldura moralista dos altares modernos. Um Messias que não encosta em vinho, que não se senta com publicanos, que não toca os impuros. Mas esse não é o Jesus dos livros da Bíblia. O verdadeiro é mais humano, mais próximo, mais livre do que a religião suporta admitir. O vinho que ele tomou era fermentado, e isso é inegável. O próprio contexto bíblico deixa claro. Quando disseram que ele era um bebedor, usaram o termo da cultura judaica da época, onde o vinho era alcoólico por natureza. Não existia tecnologia para preservar o suco sem fermentação. Não havia suco de caixinha. Não havia pasteurização. O que se bebia era vinho com álcool. E o mais revelador, Jesus não se incomodava com isso. Mateus 11:19 confirma com clareza:
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e eles disseram: Eis aí um comilão e bebedor de vinho. Nenhuma acusação teria sentido se o vinho não tivesse álcool. E mesmo assim ele não se defendeu, não se justificou. Continuou sendo quem era, livre. A cultura judaica incluía o vinho nas celebrações, nos rituais, nos momentos sagrados. Em Deuteronômio 28, o vinho aparece como símbolo de prosperidade. Em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo, inclusive o tempo de celebrar. E na primeira festa em que aparece, o Filho de Deus transforma água em vinho. E não foi qualquer vinho. João 2,10 diz que era o melhor. Forte, puro, honesto. Isso não é apenas simbólico. É um tapa na cara da religião que diz: isso é pecado. Porque se fosse, Jesus teria pecado. E se ele pecou, não poderia ser o Cordeiro. Mas ele é. Jesus o Cristo, sem mácula, sem engano, pleno em verdade. Isso revela que a condenação ao vinho não é bíblica, é religiosa. E o problema com a religião é que ela não aceita o que não pode controlar. Ela prefere criar novas proibições, como fizeram os fariseus. Leis humanas disfarçadas de mandamentos divinos. Mas 1 Coríntios 11 mostra que até na ceia, o vinho era parte do ritual. A nova aliança foi selada com vinho. E o cálice, longe de ser símbolo de culpa, tornou-se símbolo de salvação. O que a fé institucional não admite é que Deus seja mais simples do que a teologia deles. Que a palavra de Deus hoje continue revelando liberdade. Que a santidade não está no copo, mas no coração. Que o Espírito Santo age não só em templos silenciosos, mas também nas conversas honestas, nas mesas cheias, nas risadas sinceras. Quantos hoje são apontados por fazerem o mesmo que Jesus fez? Quantos sentem vergonha de levantar um cálice, não porque pecaram, mas porque foram ensinados a carregar culpa por aquilo que Deus nunca proibiu? Isso é escravidão espiritual. Salmo 23 diz: Preparas uma mesa perante mim. E essa mesa tem vinho, tem comunhão, tem verdade. Tem o Cristo que senta com os simples, o mesmo que, ao olhar para a mulher samaritana, não viu pecado, mas sede, e saciou com água viva. Ele não julga como os homens, ele ama como o Pai. Se alguém já te fez acreditar que um copo de vinho te afasta do céu, talvez o que te separa de Deus não seja o vinho, mas o medo que a religião plantou em você. Um medo que não vem do alto, porque o perfeito amor lança fora todo medo. João 3,16 fala de amor. Amor que salva, não condena. Amor que chama para perto, não que expulsa da mesa. O vinho de Jesus era real. E ainda hoje, sua graça também é. A religião cria regras para controlar. A religião sempre precisou de controle. Ela não vive pela fé, vive pela imposição. Precisa de regras visíveis, de proibições palpáveis, de listas do que se pode e não se pode fazer. Assim como os fariseus criavam tradições e as tratavam como mandamentos, hoje muitos líderes religiosos fazem o mesmo. Tomam a palavra de Deus, distorcem e usam como instrumento de dominação. Jesus confrontou isso com firmeza. Em Mateus 15:9 declarou: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles construíram um sistema onde a santidade depende da aparência e não do coração. Onde quem obedece aos costumes é aceito e quem questiona é rejeitado.
onde o vinho se torna pecado e o legalismo virtude. É assim que a religião funciona. Ela cria cercas, isola os que pensam diferente, produz culpa em quem ousa ser livre, rotula, exclui, acusa, e quem não se encaixa no molde é descartado. Mas Jesus nunca compactuou com isso. Ele escolheu andar com os que estavam fora dos padrões. Ele acolheu aqueles que a religião chamava de impuros. Ele deu voz aos invisíveis e nome aos esquecidos. É por isso que ele foi odiado, porque sua liberdade ameaçava o sistema, porque sua presença revelava a falsidade das vestes religiosas, porque sua vida mostrava que a justiça não está no vinho que se bebe, mas na paz que se carrega na alma. E isso, para os religiosos, é insuportável. Hoje, o mesmo padrão se repete. Homens e mulheres que bebem moderadamente são tratados como pecadores. Jovens são expulsos de ministérios por causa de uma taça de vinho. Membros são disciplinados publicamente por terem sido vistos com uma garrafa de cerveja. Tudo isso sem base na Bíblia de estudo, mas com muita base em tradições humanas. O apóstolo Paulo, no entanto, foi claro. Em 1 Timóteo 5:23, recomendou: usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Não falou de pecado, falou de cuidado. Paulo conhecia a liberdade do Evangelho. Ele entendia que a fé em Cristo não depende de regras externas, mas de transformação interior. O próprio Jesus, durante a Santa Ceia, não usou suco, usou vinho e disse: bebei dele todos. Mateus 26:27. E mais: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Lucas 22:20. O vinho era símbolo de aliança, não de pecado, símbolo de entrega, não de rebeldia. Mas a religião não suporta símbolos livres. Ela precisa transformar graça em peso. E onde há liberdade, ela planta medo. O medo de ser rejeitado por Deus. O medo de ir para o inferno por causa de um gole. O medo de não ser mais digno do altar, do púlpito, da comunhão. Um medo que não vem do alto, mas dos homens. Salmo 91, muitas vezes usado como proteção contra o mal, também é escudo contra a opressão religiosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansar em Deus é confiar na verdade da sua palavra, não nas regras do sistema. E quantos hoje vivem cansados, sufocados por regras que nunca foram celestiais? Quantos foram ensinados a temer o vinho, mas nunca a praticar a misericórdia? Quantos decoram doutrinas, mas não conhecem o amor? Jesus veio libertar os cativos, não apenas das trevas, mas da religião. Ele veio abrir os olhos dos cegos, inclusive daqueles cegos pelo moralismo. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento, mas também expor o hipócrita à luz, e o seu chamado ecoa até hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não se trata de defender o vinho, trata-se de defender a liberdade, aquela que vem do Espírito, aquela que rompe com as amarras da culpa, aquela que só se encontra em Cristo Jesus. A dor de quem é julgado por beber. Poucas dores são tão silenciosas quanto a de ser julgado por algo que a palavra de Deus não condena. A exclusão que nasce do olhar torto de um irmão da fé. A rejeição sutil que se sente quando um copo de vinho vira motivo de fofoca entre os bancos da igreja. A ferida aberta quando amigos em Cristo se afastam por algo que nem mesmo Jesus rejeitou. Talvez você já tenha vivido isso. Um brinde em família, um encontro de confraternização,
um momento de alegria simples, e de repente você se torna o desviado, o rebelde, o crente relaxado, não porque fez algo contra Deus, mas porque quebrou uma regra invisível inventada pelos homens. A dor dessa rejeição não está só no julgamento, está na solidão que ela provoca, no afastamento dos que diziam amar, na dúvida que começa a brotar. Será que Deus me reprova por isso? É aí que o veneno do sistema entra. A religião se alimenta dessa culpa. E quem antes sorria ao lado de irmãos, agora se cala no banco, sentindo-se menor, sujo, indigno. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é a Boa Nova. E Boa Nova não condena o que Deus não condena. Jesus Cristo nunca olhou para um cálice e viu pecado. Ele olhou e viu aliança. Ele viu comunhão. Ele viu o sinal de um novo tempo. Em João 2, transformou água em vinho e alegrou a festa. Em Mateus 26, ofereceu vinho como símbolo de sua entrega. Em Lucas 22:20, selou a nova aliança com o cálice. A dor de quem é julgado por beber não é física, é espiritual. É o tipo de dor que distancia corações do amor do Pai, que gera vergonha onde deveria haver liberdade, que transforma celebrações em crises internas. Mas a boa notícia é que Jesus entende essa dor. Ele a sentiu. Foi chamado de beberrão. Foi acusado de estar com demônio. E mesmo assim, continuou livre. Continuou amando. Continuou convidando os feridos para sentar com ele à mesa. Quando olhamos para os Salmos, encontramos consolo. Salmo 139 nos lembra que Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo que os expressemos, que Ele sonda o coração. E é isso que importa. Não o que o outro vê em seu copo, mas o que Deus vê em sua alma. Salmo 121 diz que Ele guarda a nossa entrada e saída. E Ele não guarda fariseus, guarda filhos. Se o vinho fosse condenável por si só, Jesus não teria o incluído no momento mais sagrado de sua jornada, a Santa Ceia. Se fosse pecado, o apóstolo Paulo não teria recomendado seu uso com sabedoria. Mas como está em 1 Timóteo 5:23, o vinho foi visto como cuidado, como remédio, como parte da vida. A mulher samaritana também carregava culpa. Julgada por muitos, evitava olhares, até que se encontrou com Jesus, e ele não a condenou. Ele a viu sede, viu humanidade, viu valor, e a revelou o segredo da água viva. O mesmo acontece hoje com aqueles que são acusados. Jesus não acusa, ele acolhe, ele ouve, ele compreende. O que a religião chama de desvio, Jesus chama de liberdade. O que o sistema rotula como impureza, o Espírito transforma em testemunho. Não há culpa onde há verdade, e onde há verdade, há libertação. Salmo 37 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confie, não na tradição dos homens, mas no Deus que conhece seus passos. No Pai que vê além da superfície, que não se impressiona com aparência, mas se comove com sinceridade. A dor de ser julgado não é sua identidade, é apenas uma estação, e ela não define quem você é. O que te define é quem te criou, e Ele, o próprio Cristo Jesus, te conhece por dentro, e mesmo assim te chama para junto dele. História do primeiro milagre: água em vinho. Em um casamento simples na Galileia, antes de qualquer sermão, antes de qualquer pregação, antes de qualquer cura, Jesus fez vinho. Seu primeiro milagre não foi ressuscitar mortos, expulsar demônios ou multiplicar pães. Foi transformar água em vinho.
Isso diz mais sobre o caráter do Evangelho do que muitas teologias modernas. João 2 nos apresenta uma cena comum, uma festa, convidados, alegria, mas também um constrangimento. O vinho acabou. Em um contexto judaico, isso era vergonhoso para os noivos. A falta de vinho simbolizava a falta de preparo, falta de provisão, até mesmo a ausência de bênção. Era motivo de vergonha pública. Jesus estava lá, e Maria, sua mãe, sabia. Eles não têm mais vinho, ela disse. E com um gesto silencioso, sem holofotes, sem alarde, ele pede que tragam talhas de pedra, usadas para purificações religiosas. Ordena que as encham com água, e então transforma aquela água em vinho. Não foi apenas vinho, foi o melhor vinho da festa. O mestre-sala ficou surpreso. Disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João 2:10. O primeiro sinal de Jesus não condenou o vinho, exaltou-o, honrou a celebração, trouxe alegria onde havia vergonha. E se ele escolheu o vinho para começar, o que isso nos ensina sobre a liberdade espiritual, sobre o que é sagrado, sobre o que é profano apenas aos olhos da religião, mas não aos olhos de Deus? Esse milagre não é apenas físico, é simbólico. Jesus usou talhas que antes serviam à religião, rituais de purificação, e as encheu de algo novo. Transformou o que era símbolo de culpa em símbolo de celebração. E isso é exatamente o que ele faz com os que se sentem impuros diante dos religiosos. Ele não os condena, ele os transforma. A mensagem é clara. A graça não se encaixa nos moldes da religião. A graça transborda. Ela substitui a vergonha pela festa, o julgamento pela comunhão, a culpa pelo sabor do vinho novo. Quantos hoje se sentem como aquela festa sem vinho? Vazios, envergonhados, julgados. Gente que já foi parte da celebração, mas que hoje vive à margem por causa de dogmas. Pessoas que amam a palavra de Deus, mas se sentem expulsas do templo por não seguirem regras humanas. Mas o vinho novo ainda é servido. E Jesus ainda está presente. Ele ainda transforma o que está seco, ainda preenche talhas vazias, ainda serve o melhor quando todos esperavam o fim. Porque a última palavra não é da religião, é de Cristo Jesus. Salmo 118 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A presença de Jesus traz alegria, não opressão. Traz sabor, não peso. Traz liberdade, não controle. Quem vive sob o olhar da graça entende que o vinho não é maldição, é celebração. Isaías 60:22 nos lembra que Deus faz tudo no tempo certo. Quando tudo parecia perdido naquela festa, o milagre chegou. E talvez hoje seja o seu tempo de restauração, o tempo em que o que faltava será preenchido, o tempo em que a vergonha será coberta pela alegria, não por esforço próprio, mas pela presença de Jesus. Não importa quantas vezes a religião te disse que você não é digno. O primeiro milagre de Jesus prova que ele não espera a perfeição para agir. Ele age no comum, no vinho, na festa, no humano, porque foi por isso que ele veio, para tocar o real, para transformar o natural, para mostrar que o céu pode começar numa simples celebração entre amigos. O vinho novo é para hoje. E ele continua dizendo: enche as talhas. Porque onde está a presença de Jesus,
até a água vir a festa. Santa Ceia. O vinho como aliança, não pecado. No momento mais íntimo e solene do ministério de Jesus, havia vinho sobre a mesa. A Santa Ceia não foi marcada por silêncio sepulcral, mas por partilha, por comunhão, por um convite ao coração. Ele tomou o pão, deu graças, tomou o cálice e disse: bebei dele todos. Mateus 26, 27. Não disse alguns, não disse os mais santos, disse todos. E o conteúdo daquele cálice não era suco de uva, era vinho. O mesmo vinho fermentado usado na tradição judaica da Páscoa. Aquele líquido escuro, forte, profundo, foi usado como símbolo da aliança mais poderosa da história. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. O vinho se tornou imagem do sacrifício, da entrega, da redenção. Se o vinho fosse impuro, Jesus jamais o teria usado para representar sua própria vida. E se a bebida em si fosse pecado, ele teria instituído outra coisa. Mas o vinho foi escolhido. E isso revela algo que a religião insiste em distorcer. O vinho não carrega culpa. A culpa é a lente dos fariseus. A Bíblia diz tudo quando lida com sinceridade e contexto, revela que o vinho aparece desde o Antigo Testamento como bênção, provisão, celebração. Salmo 104:15 declara que o vinho alegra o coração do homem. Joel 2:19 diz que Deus encheria o povo de trigo, azeite e vinho. É a religião que transformou bênção em peso, alegria em condenação. Na ceia, Jesus não apenas ofereceu o cálice, ele instituiu um memorial eterno, um chamado à memória. E toda vez que o vinho é servido em memória dele, somos lembrados de que a aliança foi feita com sangue, mas celebrada com vinho. Infelizmente, hoje muitos se aproximam da mesa com medo. Temem ser indignos, sentem-se sujos, pecadores, inaptos para participar. Isso porque ouviram que o vinho é profano, que só os santos podem tocar no cálice. Mas foi o próprio Jesus quem disse: fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11:25. Não é sobre merecimento, é sobre lembrança. A verdadeira indignidade não está no vinho, está em transformar a graça em ritual, está em esquecer o significado e focar na aparência, está em condenar quem Jesus convidou para a mesa, está em usar o nome de Deus para excluir. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, alertou que muitos estavam participando da ceia sem discernir o corpo. Isso não significa que beber vinho seja pecado. Significa que fazer sem consciência da aliança é que é vazio. O erro está na religiosidade, não no líquido. O problema está na hipocrisia, não na taça. Quantos hoje recusam o cálice por medo? Quantos se afastam da mesa por culpa? Quantos são ensinados a temer o vinho, mas nunca a compreender o que ele representa? O vinho da ceia aponta para um sangue que foi derramado para perdoar, não para acusar, para incluir, não para separar. Salmo 51 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa pureza não vem de abstinências, mas de transformação interior. Vem da ação do Espírito Santo, que não mede santidade por aparência, mas por rendição. A ceia é mesa de reconciliação, não é tribunal. É celebração de um amor que foi até a cruz. E quando o vinho toca os lábios de quem crê, ele lembra: você é parte da aliança. E a aliança não se rompe por opiniões religiosas. Ela foi selada por sangue e simbolizada pelo vinho. Na próxima vez que alguém disser que o vinho é impuro, lembre-se,
Foi com ele que Jesus anunciou a eternidade. E se ele não se envergonhou do cálice, por que você deveria? O que separa o homem de Deus não está na taça, está na falta de amor. O cálice é convite, é memória, é vida. E ainda hoje, Jesus continua dizendo: tomai e bebei. O conflito com os fariseus. Liberdade versus aparência. A liberdade de Jesus não cabia nos moldes da religião. Sua maneira de viver, ensinar, comer, beber e se relacionar com o povo causava escândalo entre os fariseus. O problema nunca foi o que ele fazia, mas o que ele expunha. Com sua presença, revelava o vazio das práticas religiosas sem amor. Desmontava a hipocrisia dos que falavam sobre Deus, mas não reconheciam o Filho de Deus diante de si. Mateus 11, 18, 19 retrata com clareza. Veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A religião acusa quem se abstém, acusa quem participa, porque a religião não busca a verdade, busca manter o controle. O confronto era inevitável. De um lado, os fariseus, homens que jejuavam, que oravam alto, que vestiam longas túnicas, que eram admirados nas praças e respeitados nas sinagogas. Do outro, Jesus, que andava com pescadores, comia com cobradores de impostos, falava com prostitutas e tocava leprosos. Ele era luz demais para um sistema acostumado com as sombras da aparência. A religiosidade moderna não é diferente. Ainda se incomoda com a liberdade do Espírito Santo, ainda condena quem não se dobra aos seus costumes, ainda chama de rebeldia aquilo que é apenas uma fé viva, ainda rotula de carnalidade aquilo que o céu chama de comunhão. Enquanto o Cristo Jesus oferecia vinho na ceia, os fariseus ofereciam julgamento. Enquanto ele servia com compaixão, eles acusavam com arrogância. Enquanto ele via corações, eles só viam copos. Essa diferença atravessa séculos. Está viva hoje nos púlpitos que ditam regras sem base nos livros da Bíblia e nas vozes que repetem: crente não pode isso, crente não pode aquilo. A aparência continua sendo o altar da religião. Ela exige que você pareça puro, mesmo que por dentro esteja em ruínas. Exige que você negue sua humanidade, esconda sua alegria, camufle sua liberdade. Mas Jesus nunca pediu isso. Ele não chamou para viver disfarçado de santo. Chamou para viver transformado. Isaías 40:31 declara que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não diz que os que se adaptam às regras humanas terão vida. A força vem da verdade, não da performance. Quantas vezes você já teve que esconder quem é para não ser mal visto entre os irmãos? Quantas vezes fingiu que não bebeu, não dançou, não riu alto demais para manter uma imagem? Isso não é liberdade, isso é prisão. Prisão religiosa. E não foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Ele veio para libertar os cativos, inclusive os que estão presos ao medo do que vão dizer. A mulher samaritana foi julgada por sua história, mas foi ela quem recebeu a revelação do Messias. Jesus não se afastou dela por causa de sua reputação. Ele se aproximou. E é isso que a graça faz, aproxima. Salmo 27 diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Não importa quem te virou o rosto por causa da sua liberdade. O Senhor não se ofende com o seu cálice, Ele se importa com o seu coração.
Apocalipse 17 mostra uma falsa religiosidade embriagada de poder, vaidade e domínio. Não se trata do vinho literal, se trata da prostituição da fé verdadeira. E é contra essa religiosidade que o Evangelho se levanta. Um Evangelho que acolhe, que revela, que convida à vida real. Jesus confrontou os fariseus com verdades cortantes, chamou-os de cegos guiando cegos, de sepulcros caiados, de raça de víboras, porque a liberdade incomoda quem lucra com o medo. E ainda hoje, quem vive a fé com leveza é alvo de crítica dos que só conhecem peso. Mas a verdade permanece. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O peso da culpa que a religião impane. O que deveria ser leve, virou fardo. O que nasceu para ser graça, virou cobrança. A fé que liberta foi transformada em um sistema de controle que acusa, vigia, condena. E a culpa, essa voz silenciosa que corrói a alma, se instalou no coração de muitos que só queriam viver a verdade do Evangelho. Quantas pessoas hoje escondem quem realmente são por medo do que a igreja vai pensar? Quantos evitam partilhar momentos simples com a família, como um brinde ou uma comemoração, porque foram ensinados que isso é pecado? Não por convicção divina, mas por regras humanas. Regras que não estão nos livros da Bíblia, mas que se repetem de geração em geração, como se fossem santas. O pior não é o julgamento alheio, é a culpa que nasce dentro, a vergonha de gostar de algo que Deus nunca condenou. O peso de se sentir fora da linha santa por causa de uma taça de vinho ou uma risada mais alta. A sensação de estar longe de Deus, mesmo quando o coração está cheio de fé. Essa culpa não vem do céu, vem dos homens. É fabricada nos altares que vendem santidade baseada em aparência, onde o comportamento importa mais que a transformação, onde o vinho é demonizado, mas o orgulho é aplaudido, onde o copo condena mais que o coração corrompido. Mas Jesus nunca alimentou essa culpa. Ele ofereceu perdão, não peso. Em Lucas 1,37 lemos: para Deus nada é impossível. Nem mesmo curar a alma ferida por anos de religiosidade tóxica. Ele veio para libertar não só dos pecados, mas das acusações. Para restaurar não só os que erram, mas também os que foram feridos por falsas doutrinas. O Salmo 51 clama: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa oração não foi feita por alguém que tomou vinho, mas por alguém que reconheceu sua necessidade de Deus. A verdadeira fé começa no arrependimento, não na negação da humanidade. O apóstolo Paulo também sentiu esse peso. Ele conhecia a letra da lei, mas encontrou em Cristo algo maior: graça. Em Romanos, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Rick 8:1. Isso inclui você. Inclui quem já foi apontado. Inclui quem já foi acusado. A culpa imposta pela religião aprisiona. Faz com que o filho tema o pai. Faz com que a ovelha fuja do pastor, quando deveria correr para ele. Faz com que o fiel se esconda da comunhão, quando deveria se aproximar com confiança. Salmo 33 nos lembra: a terra está cheia da bondade do Senhor. Bondade não condena sem motivo. Bondade não pesa onde o Espírito já revelou paz. Bondade acolhe, entende, transforma. Se você já foi excluído de algum grupo por causa do vinho, saiba: o problema não está em você, está no sistema. Jesus nunca virou as costas para quem bebia, mas virou mesas quando viu o templo ser usado como instrumento de exploração.
Ele nunca chamou de pecador quem bebia moderadamente, mas expôs os que usavam a lei para oprimir. A religião precisa da culpa para funcionar. Precisa que você se sinta sujo, indigno, errado, mesmo quando não há erro algum. Precisa que você duvide da sua comunhão com Deus. Mas o Espírito Santo te chama à liberdade. Uma liberdade que não é libertinagem, mas consciência. Mateus 6,33 nos orienta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não diz, busque as regras da religião. Diz, busque o reino. E esse reino é feito de paz, alegria, justiça, não de culpa, medo ou vergonha. Hoje, Deus está te chamando de volta à leveza, te lembrando que o Evangelho não é prisão, que a fé não é um quartel, que a comunhão com Ele não depende do que está no seu copo, mas do que está no seu coração. Paulo, Timóteo e o uso terapêutico do vinho. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, existe um versículo que desmonta a teologia moralista construída em torno do vinho. Está em 1 Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não foi uma sugestão social, foi um conselho pastoral, uma instrução prática, com base no cuidado e na saúde. Paulo, o mesmo que pregou sobre a santidade, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre a importância de não escandalizar o irmão, foi o mesmo que indicou o vinho como forma de alívio para dores físicas. E o fez sem culpa, sem medo de parecer carnal, sem rodeios. Isso porque, para ele, a fé era vivida na realidade, não em rituais teatrais. Quantos líderes religiosos hoje ignoram esse versículo? Quantos o retiram de seus estudos bíblicos, com receio de que as pessoas abram brechas? O medo da liberdade alheia revela a insegurança de um sistema que vive da manipulação. Um sistema que precisa manter seus seguidores assustados para que continuem obedecendo cegamente. Mas Paulo não era assim. Ele escreveu movido pelo Espírito. Ele entendeu que a vida cristã não é vivida em extremos, mas no equilíbrio. O vinho, quando usado com sabedoria, não é laço, é bênção. A palavra de Deus para hoje continua sendo a mesma: sabedoria e moderação. E é exatamente por isso que a religião teme esse assunto, porque ela não sabe lidar com liberdade. Ela prefere proibir do que ensinar, condenar do que discipular. O sistema evangélico institucional, especialmente nos últimos tempos, criou códigos de conduta que não nascem da Bíblia Sagrada, mas do medo. Regras que não libertam, aprisionam. Provérbios 16:3 nos ensina: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. A confiança em Deus transforma até nossas decisões mais simples, como o que comemos ou bebemos. O Evangelho não se trata do copo, trata-se do coração que consagra tudo ao Pai. A liberdade que Paulo vivia era escandalosa para os religiosos. Ele falou sobre comer carne sacrificada, sobre costumes culturais, sobre convivência com gentios. Ele rompeu os muros da tradição. E mesmo assim, viveu uma vida de entrega e santidade. Porque santidade não é ausência de vinho, é presença de Deus. Salmo 73:26 declara: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. E muitas vezes o corpo precisa de cuidado, não de culpa. O conselho de Paulo a Timóteo era justamente esse: cuide-se. Não viva adoecido tentando parecer espiritual.
Deus se importa com sua saúde, com seu bem-estar, com sua paz. É impressionante como, ao longo da história da fé, muitos tentaram apagar o aspecto humano do cristianismo. Querem um Jesus etéreo, distante, sem emoções, sem mesa, sem vinho. Um Cristo que não incomode. Mas o verdadeiro Jesus Cristo não fugiu da realidade. Ele encarnou nela, viveu entre nós. Comeu, bebeu, sentiu. A fé não é alienação, é comunhão. E o vinho, usado com discernimento, sempre esteve presente nessa comunhão. Desde os tempos de Noé até as bodas do Cordeiro descritas em Apocalipse. O cálice é parte da história sagrada. Você que foi ensinado a sentir culpa por coisas simples, pare agora, respire. Leia novamente o que está nas Escrituras, não nas placas das igrejas, não nos manuais denominacionais, mas na palavra de Deus. Você vai descobrir que muito do que chamaram de pecado, Deus nunca chamou. Salmo 7 nos lembra que Deus é justo juiz. Ele julga com verdade, não com aparência. E a verdade liberta. Não para viver como se tudo fosse permitido, mas para viver como quem sabe o que é essencial. Paulo não mandou Timóteo beber em festas, ele também não o proibiu. Ele orientou com sabedoria, e é essa sabedoria que falta nos altares de hoje. Que sobre regras, mas falta compaixão, que sabe proibir, mas esqueceu como ensinar. A Bíblia não condena, a religião sim. Há uma diferença abismal entre o que a Bíblia realmente diz e o que a religião ensina. A maior parte dos que hoje condenam o vinho jamais pararam para estudar o texto com profundidade. Preferem repetir frases prontas, dogmas de púlpito, doutrinas de homens. Mas quando se lê a palavra de Deus com os olhos abertos pela verdade, o que se encontra é liberdade, não culpa. A Bíblia não proíbe o vinho, ela condena a embriaguez. Há uma diferença clara entre usar e abusar, entre saborear e se perder. E essa diferença é ensinada com sabedoria desde os provérbios até os evangelhos. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A ordem não é não bebam, é não se embriaguem. O foco está no excesso, não na existência da bebida. Provérbios 21 afirma: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. De novo, quem é vencido? Quem perde o controle. O pecado está na falta de domínio próprio, não no líquido em si. A sabedoria bíblica sempre apontou para equilíbrio, não para a proibição cega. O evangelho pregado por Jesus também nunca condenou o vinho. Ele mesmo o utilizou como símbolo sagrado. Como vimos, na Santa Ceia, ele ofereceu vinho, não suco. Na festa de casamento em Caná, transformou água em vinho. E em suas palavras proféticas, diz que voltaria a beber com os discípulos no reino do Pai. Mateus 26, 29. No Antigo Testamento, o vinho é frequentemente descrito como bênção. Deuteronômio 28 fala da terra abençoada com trigo, azeite e vinho. Salmo 104:15 celebra o vinho que alegra o coração. Isaías 40:31. Ainda que fale de força renovada, ecoa o princípio da provisão divina, que também envolve alegria e bem-estar. É a religião que criou outra narrativa, uma versão distorcida, onde o vinho virou símbolo de pecado, e assim controlam comportamentos, condenam quem não segue suas regras e proclamam maldição onde Deus declara liberdade. Quem proíbe o que Deus permite está dizendo que sabe mais do que o Senhor.
Está reescrevendo as Escrituras com base em medo, não em revelação. Está impondo fardos que Jesus jamais impôs. Isso é exatamente o que ele denunciou em Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Esses mesmos que proíbem o vinho, muitas vezes se alimentam de orgulho, vaidade, inveja, ganância, pecados que a Bíblia Sagrada condena duramente. Mas como não são visíveis como uma taça na mão, passam despercebidos. O próprio Jesus disse que o homem não é contaminado pelo que entra pela boca, mas pelo que sai do coração. Mateus 15:11. Ainda assim, a religião continua invertendo os valores. Salmo 46 lembra que Deus é refúgio e fortaleza. Ele não quer seus filhos presos em jaulas teológicas, mas vivendo com discernimento. E discernir é saber quando algo edifica e quando escraviza. A bebida, como qualquer outro recurso da criação, pode ser bênção ou maldição. Depende do uso. Quem vive debaixo da condenação da religião não consegue perceber essa nuance. Tudo vira pecado. Tudo vira escândalo. Tudo precisa ser controlado. Mas o Espírito de Deus não age no controle, e sim na consciência. Lucas 1:37 declara que nada é impossível para Deus. Inclusive, libertar pessoas das algemas mentais do moralismo. Restaurar corações feridos pelo julgamento. Reacender a chama da comunhão verdadeira, onde o vinho é memória da aliança, não sinal de condenação. A religião diz: não toques, não proves, não faças. Mas o Evangelho diz: seja livre e use com sabedoria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. E essa verdade permanece. O verdadeiro significado espiritual do vinho. O vinho na Bíblia nunca foi apenas uma bebida. Sempre foi símbolo. Símbolo de aliança, de provisão, de festa, de comunhão. É impossível ler os livros da Bíblia com honestidade e não perceber a presença constante do vinho em momentos espirituais, culturais e proféticos. Salmo 104:15 diz que o vinho alegra o coração do homem. Essa alegria não é pecado, é presente, é parte do cuidado do Pai. Deus criou o vinho como parte da bênção sobre a terra, não como um tropeço para os homens. A tradição religiosa moderna transformou o símbolo da bênção em motivo de culpa. E isso revela mais sobre a religião do que sobre o vinho. No Antigo Testamento, o vinho era elemento de celebração. Em festas, casamentos, pactos e até em ofertas ao Senhor, o vinho estava presente. Em Joel 2:19, Deus promete: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite. 3 símbolos de abundância e cuidado divino. A religião tenta apagar esse contexto, quer higienizar as Escrituras, remover as partes que não cabem em suas doutrinas. Mas não há como apagar o que Deus colocou como parte de sua revelação. O vinho carrega significado espiritual profundo. No Novo Testamento, Jesus eleva esse símbolo à máxima potência. Ao instituir a Santa Ceia, ele não apenas serviu vinho, ele o chamou de meu sangue. O cálice se tornou o elo entre o céu e a terra. O vinho passou a representar o maior ato de amor já registrado na história. Uma nova aliança, uma redenção eterna. Lucas 22:20 registra: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O vinho representa a vida derramada.
sacrifício, reconciliação, amor sem medida. Como então algo tão santo poderia ser tratado como impuro? A resposta está na distorção causada pela religiosidade. O problema nunca foi o vinho, sempre foi o coração. Quem usa o vinho como desculpa para cair não compreendeu o Evangelho. Mas quem entende o vinho como símbolo vive com responsabilidade, honra e reverência. O Espírito Santo não acusa o cálice, ele revela o seu significado. Ele mostra que o que alegra o coração do homem pode também tocar o coração de Deus, quando usado com sabedoria. O vinho não é um obstáculo, é um lembrete da graça que nos alcançou. Isaías 60:22 declara: "A seu tempo eu o farei prontamente." Essa palavra fala de promessa, de cumprimento, de esperança. O vinho novo, nos tempos bíblicos, era sinal de um novo tempo, e ainda hoje carrega essa profecia viva, tempos de renovação, de celebração, de comunhão restaurada. A Bíblia nunca fez guerra contra o vinho. Fez guerra contra o excesso, contra a embriaguez, contra a insensatez. Salmo 1 mostra que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto, que prospera, que não se senta com os escarnecedores. Não por evitar vinho, mas por evitar o pecado. Quando a religião proíbe o vinho, ela está, na verdade, cortando um símbolo da fé, está desconectando os crentes da riqueza espiritual do texto sagrado, está dizendo sem palavras que o gesto de Jesus na ceia foi impróprio. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E esse Filho, no seu momento final, escolheu o vinho como forma de expressar o que sentia. Não escolheu o medo, nem a aparência, nem a lei. Escolheu o amor. E o vinho foi o veículo dessa revelação. Não se trata de defender uma bebida, trata-se de restaurar um símbolo, de devolver ao povo de Deus a liberdade de entender sem culpa os sinais da fé. O vinho é celebração, é memória, é profecia, é convite à mesa, um convite que continua aberto. Jesus, a liberdade e o amor que acolhe. Jesus foi chamado de beberrão, de comilão, de endemoninhado, acusado por religiosos que usavam a Bíblia para oprimir, não para libertar. Perseguido por líderes que viam sua liberdade como ameaça, mas ele nunca recuou, nunca deixou de amar, nunca deixou de acolher, e isso muda tudo. Porque se até o Filho de Deus foi acusado injustamente, o que te faz pensar que você nunca será? Se até ele foi rotulado por estar entre os rejeitados, por que você se surpreende quando apontam o dedo para você? O julgamento da religião não é prova de condenação, é sinal de que você está seguindo os passos do Mestre. Enquanto os fariseus contavam quantos copos eram bebidos, Jesus Cristo contava quantos corações estavam feridos. Enquanto a religião fechava portas, ele abria braços. Enquanto os sacerdotes buscavam a perfeição exterior, ele curava imperfeições interiores. Ele sempre viu além. Você pode ter sido excluído, ignorado, rejeitado por líderes, parentes, irmãos da fé. Pode ter chorado em silêncio, se perguntando se ainda é digno. Mas o que define sua dignidade não é o copo, é a cruz. E a cruz ainda grita: está consumado. A religião diz: você precisa mudar para ser aceito. O Evangelho diz: você é aceito e por isso é transformado. Há uma diferença gigantesca entre os dois. Um aprisiona, o outro liberta. Salmo 91 nos lembra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é para os perfeitos, é para os que confiam.
para os que se abrigam à sombra do Altíssimo, para os que entendem que estar com Deus não é sobre aparência, é sobre relacionamento. Yeshua continua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a essência do Evangelho: alívio, descanso, refúgio, não julgamento. O Espírito Santo não pesa, ele guia, ele consola, ele aponta caminhos. E se hoje você sente que a fé virou um fardo, talvez você tenha se afastado da simplicidade do Evangelho e se aproximado da complexidade da religião. A boa notícia é que sempre há caminho de volta. Volta para Jesus, volta para a leveza, volta para a mesa onde o vinho é memória e não motivo de culpa, onde a liberdade é celebrada e não temida, onde o amor é maior do que qualquer acusação. Atos dos Apóstolos mostra uma igreja viva, cheia de falhas humanas, mas cheia de verdade. Uma comunidade que partia o pão, que orava, que se alegrava. Não havia ali espaço para máscaras religiosas. Havia espaço para transformação real. Salmo 37 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar é abrir mão do medo, da culpa, das opiniões humanas. É confiar que o mesmo Deus que te chamou vai te sustentar. Que o mesmo Jesus que te amou na cruz ainda te convida à mesa. Essa mesa não está reservada para os santos impecáveis. Está aberta para os sedentos, para os feridos, para os que entenderam que o Evangelho é graça, não grade. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Talvez este seja o tempo de você parar de fugir de Deus por causa do que a religião te ensinou. O tempo de voltar ao lugar de origem, onde tudo começou, no amor. O vinho novo continua sendo servido e o convite permanece: tomai e bebei dele todos. Porque na presença do Cristo Jesus não há espaço para culpa, só para reconciliação. A verdade que liberta da religião. Até Jesus foi acusado. Chamaram-no de beberrão, de endemoninhado, de blasfemador. Mas nenhuma dessas acusações o impediu de cumprir o propósito do Pai. Ele não veio para sustentar as tradições humanas. Ele veio para revelar a graça. E graça não se mede por aparência, mas pelo coração. Talvez você tenha carregado culpas que nunca foram colocadas por Deus. Talvez tenha acreditado que um copo de vinho, uma escolha simples, fosse suficiente para te afastar da salvação. Mas hoje, a palavra de Deus para hoje te lembra: não é o copo que define sua eternidade, é a cruz. Não é a acusação da igreja institucional que dita seu valor, mas o sangue derramado do Cristo Jesus. O vinho, ao longo dos livros da Bíblia, sempre foi símbolo de alegria, bênção, comunhão. Da promessa do Antigo Testamento à Santa Ceia, ele aponta para um Deus que se importa com celebração, não com condenação. O Salmo 23 nos lembra que ele prepara uma mesa diante de nós, e nessa mesa há lugar para filhos, não para escravos da religião. A verdade é simples: o Evangelho liberta, a religião aprisiona. O Espírito Santo não coloca medo, ele traz paz. E se até Jesus foi acusado, não se surpreenda quando apontarem para você. Lembre-se, o olhar que importa não é o dos homens, mas o do Pai. Agora eu te convido a agir. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sino, curta e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar a verdade que liberta, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Yeshua e pela luz do Evangelho puro. Porque a última palavra nunca foi da religião.
sempre será de Jesus.